6h55. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, pontualmente 7 horas. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Bom dia, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Hoje comigo, a partir de hoje no caso,
ladeando, trazendo informação, deixando o programa com certeza muito mais dinâmico. Júnior, como é o nome dele? 7 horas em ponto, ainda em Santa Cruz do Capibaribe. Começa agora o nosso programa Hora da Notícia. Muitas informações da área do 24º Batalhão, Delegacia Seccional aqui de Santa Cruz do Capibaribe, a partir de agora, através do seu rádio 98,5 e através das nossas redes sociais. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino, bom dia. Hora da Notícia, Leno Silva. O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde de primeiríssima qualidade. Com certeza o melhor pão da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. O WhatsApp é o 9150-6376. Conosco também Boa Vistense Atacado. Aqui é muito mais barato. Em 3 lojas aqui em Santa Cruz do Capibaribe você encontra o Atacadão do Boa Vistense Atacado ao lado da Igreja São Cristóvão, na Rua Capitão Pedrosa, no centro de nossa cidade, e também Atacadão do Boa Vistense Atacado na Rua Maestro Alexandre, além de Jataúba e São Domingos. Atacadão do Boa Vistense Atacado. Aqui é mais barato. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Brás de Lira 174, na entrada da cidade. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha 709, a principal do São Miguel, não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. 7 horas 2 minutos. Se o fato aconteceu, está na Hora da Notícia. Leno Silva. Confira as manchetes do programa de hoje. Pastor evangélico sofre tentativa de homicídio na cidade do Brejo da Madre de Deus. Pernambuco confirma mais 498 casos de coronavírus e 24 mortes. O estado tem 8.643 confirmações e 652 óbitos. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que cidadão tem residência arrombada, invadida aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mulher é encontrada morta com travesseiro no rosto dentro de casa em Maranhão. Homem é baleado na capital do Diz. Informações logo mais. 2 corpos são encontrados com marcas de tiros às margens da PE 300 em Itaíba. Também na capital do Jeans, mulheres são detidas após furtarem mercado lá na cidade de Toritama. Caminhão com 21 toneladas de açúcar sem nota fiscal é retido em Garanhuns. Essa chama atenção, mulher esfaqueada por outra aqui na capital das confecções. Também destaque daqui a pouco, 2 homens são detidos com 10,5 kg de maconha em São Caetano após policiais sentirem cheiro forte da droga. Guarda Civil Municipal da cidade de Jataúba completa 4 anos de existência. Detalhe daqui a pouquinho. Caminhão carregado de madeira irregular é apreendido em São Caetano. Essa chamou a atenção no final de semana. Olha, um elemento acusado de contratar, estuprar e roubar garotas de programa é preso aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Haja bronca, jovem assassinado a tiros em Camusim de São Félix. No Cariri Paraibano, colisão entre moto e charrete deixa jovem morto lá naquela região. Haja violência, homem morre na restauração após ser esfaqueado em festa de aniversário. Filas em frente à agência da Caixa Econômica na noite deste domingo chama a atenção de populares aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ex-presidiário é preso com 50 papelotes de maconha em Lagoa do Carro. Mesmo com as aglomerações nas agências, Caixa muda a data da segunda parcela do auxílio emergencial. Traficante morre em confronto com a PM em Timbaúba. Vamos embora, Leno? Oi? Pode trazer mais. Vamos sim. Homem é detido por tráfico de drogas em Lagoa de Itaenga. Adolescente assassinado a tiros quando bebia na frente de casa com os amigos.
É muita bronca, o final de semana carregado, muito sangue derramado. Morador de rua é morto às margens de rodovia em Serra Talhada. Bandido armado invade residência, alveja 2 pessoas a tiros na Coab 3 em Garanhuns. Homem é morto a tiros no bairro do Prado, em Gravatá. Quer bronca? Aqui tem. Jovem foi vítima de tentativa de homicídio em Panelas. Criança de 9 anos morre após ser atingida por tiro de espingarda na cidade de Trindade, no sertão pernambucano. Polícia investiga assassinato no assentamento Mandacaru, na zona rural de Petrolina. Polícia Rodoviária Federal apreende 83 quilos de maconha durante operações em Belém do São Francisco e também na cidade de Salgueiro. Vendedora de salgados é morta a facadas, pasmem os senhores, pelo próprio filho. Homem é morto a tiros próximo da casa onde morava em Itabira. Homem encontrado morto na zona rural de Afogados. Tem mais, tem muita bronca com certeza, e o nosso programa está tão somente começando. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Opa, vem comigo, são 7 horas mais 9 minutos. Começando aqui nas informações da área do 24º Batalhão, Delegacia Seccional aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Como destacamos agora há pouco nas manchetes do programa, no início da noite do último sábado, um pastor evangélico de uma igreja evangélica lá em Brejo da Madre de Deus, o mesmo foi alvejado por disparos de arma de fogo. Era por volta das 18 horas, quando, segundo informações, o pastor estava chegando de uma oração, quando foi chamado por 2 elementos que chegaram em um carro não identificado em frente à sua casa e acabaram disparando contra o mesmo. Vale ressaltar que ele foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, sendo que a arma, me parece que utilizada no crime, foi um revólver, né? Os 6 disparos foram realizados contra realmente esse pastor evangélico que já teve a sua casa anteriormente aí, já alvejada também por disparos de arma de fogo. É lamentável, Leno. Um pastor evangélico, meu amigo. Tá doido. É mais sério do que se possa imaginar, viu, irmão? Não brinque não. Não brinque não, que o negócio é sério. Agora, podemos só rapidinho fazendo um comentário em relação a essa situação, Leno.
Por ser pastor evangélico, já se trata de uma pessoa benquista na sociedade, né? Recatada. Com certeza. Não se sabe os problemas que essa pessoa tem. Ou teve, né? Ou teve no passado. Exatamente. Há informações que o mesmo já teve a sua casa alvejada por disparos de arma de fogo em outra hora. E no último sábado, por pouco, o mesmo acaba perdendo a vida com mais uma tentativa contra o mesmo. Ele está sendo perseguido e, se brincar, a qualquer momento ele pode descer, viu? O inimigo está rondando a casa dele. Com certeza absoluta. Vamos aos números da pandemia aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Não, mas no estado de Pernambuco. É mais sério do que se possa imaginar. Pernambuco registrou mais 498 casos do novo coronavírus e 24 óbitos. Ontem, um dia depois de bater recorde de confirmações, no último sábado, dia 2, com 811 notificações oficiais. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente 8.643 pacientes confirmados com a Covid-19, sendo 5.344 em situações graves e 3.299 casos mais leves e 652 óbitos ocasionados pela doença. É bom destacar que pessoas do Recife, me parece que já vão ser atendidas na cidade de Caruaru, por conta da sublotação das UTIs na capital pernambucana, e outros poderão ser levados até Petrolina. Então mostra aí a gravidade e aqui também, do caso. Porque agora temos o hospital de campanha, né? Tem informação. Como não temos casos mais complicados aqui em Santa Cruz, porventura, em outras cidades mais próximas, o hospital daqui tem, eu acredito que tem a obrigação de atender também, né? Eu tenho informação que me parece realmente que o prefeito Edson Vieira, ele chamou a atenção principalmente das vítimas, ou seja, de pessoas infectadas que vão vir de outros municípios aqui para Santa Cruz, se é o caso, é bom que não venha de outros estados, que venha realmente acompanhado de uma equipe. Me parece de 2, 3 pessoas para cuidar dessa pessoa aqui, desse paciente, quando vem de outros municípios, né, e de outros estados. Sim. É importante para, por exemplo, a equipe médica, o pessoal da enfermagem aqui, ficar realmente só destinado exclusivamente para os pacientes daqui, realmente de Santa Cruz do Capibaribe, Leno. E quem chegar, que venha com seus cuidadores. Com certeza. 7h13. Olha, na noite do último sábado, a Polícia Militar da cidade de Toritama foi acionada após uma possível também tentativa de homicídio na capital do Jeans. O fato foi registrado no bairro Novo Alvorecer. A vítima, Bruno Benigno dos Santos, de 34 anos, foi atingido na perna por disparos de arma de fogo. De acordo com informações repassadas, Bruno estava conversando com outro rapaz quando 2 homens se aproximaram e efetuaram os disparos. A polícia acredita que o alvo seria o rapaz e não o homem quem foi baleado. O corpo de bombeiros esteve no local, socorreu o homem para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, na mesma cidade. Em seguida, ele foi transferido para outra unidade hospitalar. Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria residência em Maraial. Maraial, cidade da Mata Sul do estado de Pernambuco. Fato ocorrido na noite do último sábado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em cima da cama com um travesseiro no rosto dela. Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que o ex-marido vivia entre idas e vindas com a mulher por causa do vício da cachaça. Só vivia com o tanque cheio. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e o corpo da mulher evidentemente levado ao Instituto de Medicina Legal, IML. Como você destacou a Covid-19 no estado, vale destacar que no último sábado acabou falecendo, aos 56 anos de idade, o Edson Galdino dos Santos, o conhecido Chocolate, como era conhecido lá em Vitória de Santo Antão. Era companheiro, não era companheiro, mas claro, vamos dizer de profissão, amigo de profissão. Trabalhava na rádio Atual, lá de Vitória de Santo Antão, mesmo estava internado no Hospital João Muribe de Oliveira, lá em Vitória de Santo Antão. Chocolate deu entrada na unidade hospitalar no último domingo e, devido ao estado de saúde, precisava ser transferido para uma unidade de terapia intensiva. Na quinta-feira, uma vaga de UTI foi liberada para a transferência do radialista. No entanto, devido à queda de pressão e a transferência não foi efetivada verdadeiramente, permanecendo no Hospital João Murilo, lá
em Vitória de Santo Antão. Depois foi levado, claro, para a capital pernambucana. O mesmo acabou falecendo durante a sua carreira como comunicador. Também passou pela rádio Tabocas FM, Vitória FM e pela extinta Rádio Cultura AM. Vale destacar que o mesmo apresentava nas madrugadas da emissora o programa Forró do Chocolate. Então, 56 anos de idade. Eu vi uma declaração, uma mensagem deixada na rede social do mesmo pela filha, lamentando muito pela morte do pai. E essa luta de encontrar verdadeiramente uma UTI para o pai. Mas acabou falecendo no último sábado o Edson Galdino, o conhecido Chocolate. Os pêsames a toda a família e amigos também. Os corpos de 2 homens foram encontrados com marcas de tiros na última sexta-feira, às margens da BR-300 em Itaíba, agreste pernambucano. De acordo com a polícia militar, testemunhas e parentes das vítimas informaram que José Adeilton da Silva sofria ameaças de um grupo de extermínio. Ele foi seguido por 4 ou atingido por 4 disparos. O outro homem morto trata-se de Ivanildo Vieira da Silva. Ele era mototaxista e tinha passagem por envolvimento com drogas, conforme informou a PM. Ele foi atingido por 15 tiros, todos na cabeça. Execução. O caso foi encaminhado à delegacia de polícia, que já está investigando o caso. 7h17. 7h17. Então deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores. Eu começo falando da Quitanda aqui, frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolé, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. Na verdade, é a quitanda mais completa da cidade. Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha 709, é a principal do São Miguel, número 709. Não confunda. Olha, para falar em preços baixos, tem que falar no Atacadão do Boa Vistense, atacado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Citei agora há pouco em 3 endereços. Na Rua Maestro Alexandre, no bairro Nova Santa Cruz, ao lado da Igreja São Cristóvão, e na Rua Capitão Pedrosa, ambos endereços no centro de nossa cidade. Lá você vai encontrar carne bovina fraldinha 1 quilo por apenas R$ 15,99. Peito de frango o quilo, R$ 6,99. Feijão carioca super grão 1 quilo, R$ 6,49. Daqui a pouquinho mais ofertas. Você também encontra o Atacadão do Boa Vistense atacado em São Domingos e em Jataúba. É o mais novo colaborador do nosso programa Hora da Notícia. Abraço para Alex e todos que fazem um Boa Vistense atacado. Toda a trupe, um forte abraço. Deixe-me falar também de Nenel da Charque. Tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Quando você quiser comer uma charque gostosa, saborosa, deliciosa, Nenel da Charque. Tradição de bom atendimento, com certeza. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. A Central de Feiras abre no sábado, no domingo e na segunda, nesse período de pandemia. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga. Quer queijo bom? É lá. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Beto, você não tem noção, aquele pãozinho quentinho, crocante, logo cedinho da manhã, aquele pãozinho na hora do lanche, à tarde, chegando cedinho por volta das 3h15, 3h30 no máximo, é tudo de bom. Então o melhor pão da cidade com certeza é da Panificadora Bela Vista. Anote o WhatsApp, é o 9150-6376. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. São 7h. Diga lá, Leno Silva. 7h20. 7h20. A gente recebe uma nota que diz o seguinte: pessoal, venho por meio desta avisar que para vocês que hoje, pela madrugada, papai veio a falecer. Foi muito guerreiro e enfrentou muitas coisas, porém, nosso Deus o chamou. Rogo as orações de cada um de vocês pela família, para que Jesus possa consolar. Deus Dete, lá do
Santa Teresa, Deus dete, que irmão de Valdinho de Patrício, que também já faleceu, e nessa madrugada chegou a falecer também, e nossos pêsames a toda a família. A gente vai buscar mais informações, é claro que não convidamos para velório nem sepultamento, mas a gente comunica, né, a morte desse, realmente, como diz a notinha aqui, desse guerreiro, um homem bom, uma pessoa do bem, que faleceu nessa madrugada. Então, os pêsames a toda a família e a todos os amigos. Na verdade, ele era tio da minha esposa, Dona Eliade Alves. Hora da notícia. Leno Silva. São 7h mais 21 minutos, 7h21. Um caminhão que transportava 21 toneladas de açúcar sem nota fiscal foi retido na madrugada de sábado na BR-424 em Garanhuns. O veículo havia saído de Santana do Mandaú, em Alagoas, e tinha como destino o Agreste Pernambucano. Não disse qual foi a cidade ou qual era a cidade do destino. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram o caminhão no quilômetro 93 da rodovia. Durante a ação Operação Tupã, ao verificar o compartimento de cargas do veículo, foram encontrados 700 fardos de 30 quilos de açúcar. O motorista não portava documentação fiscal, era na banguela mesmo assim, e foi constatado um excesso de peso de 7.600 quilos. A equipe também descobriu que o veículo já havia sido retido pela Polícia Rodoviária Federal em março deste ano, pelo mesmo motivo, ou seja, já estava acostumadinho Será que no mesmo posto fiscal? Trajeto, certamente. O caminhão foi encaminhado ao pátio para realizar a retirada da mercadoria em excesso. A ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco, a Cefaz, para adoção dos procedimentos legais. 7h22 minutos, faturamos daqui a pouquinho. Olha, homem que suspeito contratava e estuprava e roubava garotas de programas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, acabou sendo preso. Detalhes daqui a pouco. Em detalhe também, 2 homens são detidos com 10,5 quilos de maconha em São Caetano, após policiais sentirem cheiro fortíssimo da droga. Hora da notícia. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir, vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva.
São 7h mais 25 minutos, 7h25, abraçando aqui o Edivaldo Ferreira, um forte abraço para você, meu querido, muito obrigado pelo carinho da audiência, e também o Silas Tenório. Alô, Silas. Silas agora é o homem da comunicação, né? E das tá botando 13, furando no horário dele, viu? Das 13 às 14 horas aqui na Santa Cruz. Desse jeito. Vamos que vamos, 7h25. Olha, policiais do 24º Batalhão aqui de Santa Cruz do Capibaribe foram procurados por uma vítima que informou ter sido estuprada e roubada por um elemento há alguns dias e que o mesmo indivíduo estaria articulando mais um crime contra duas de suas colegas que trabalham de acompanhante, sendo garotas de programa. O efetivo fez campana no local marcado entre a garota de programa e o imputado, que foi levado de 24 anos de idade, sendo que o mesmo, com a presença da polícia, entrou em fuga com uma motocicleta Honda Pop 100 cilindradas de cor branca e placa KMG 0217. Durante a perseguição, o indivíduo perdeu o controle do veículo e acabou caindo, sofrendo escoriações pelo corpo e se escondeu por trás de uma caçamba, ou seja, de um caminhão, mas foi encontrado pelos policiais. Ao efetuar a prisão do suspeito em busca da residência do mesmo, foram encontrados alguns pertences da vítima, que denunciou o caso à polícia militar, sendo que um cartão de crédito também foi roubado. Bem como, quando apresentado na delegacia de plantão, o mesmo foi reconhecido por outras vítimas e constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe e chamou a atenção Lennon Silva. É assim, o negócio não é de brinquedo não. Vamos que vamos. 2 homens de 34 e 26 anos foram detidos na madrugada do último sábado durante a Operação Tupã da Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em São Caetano. A dupla estava com 10,5 kg de maconha. A droga foi encontrada no porta-malas de um carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao verificar a parte de trás do veículo, os policiais sentiram um cheiro danado, aquele cheiro característico de maconha. Após abrir o compartimento de bagagem, foi encontrado um saco com a droga. O motorista informou que a maconha não era deles, mas depois admitiu que havia pego entorpecente no sertão para entregar no Recife. Conforme informou a PRF, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Belo Jardim. 10,5 quilos de maconha. 10,5 quilos de maconha. 10,5 kg. Dá um bocado de cigarro, não dá, Beto? Dá, com certeza. Eu ainda não fiz essa conta. Eu até falei em outra oportunidade que eu participei aqui do programa. Você fez a pergunta mais ou menos quantos cigarros dariam. Mas cada cigarro, ele varia. Não que eu tenha conhecimento do uso. Que é isso? Mas por conta de estudos sobre a cannabis e também a maconha, cada cigarro deve variar de 5 a 10 gramas. Cigarros de maconha. Daí você faz a conta. Um big de maconha. Um big deve dar para 2 cigarros, eu acredito. É só uma mixariazinha assim, é? Ou um cigarro mesmo ali. Pouca... Depende do usuário, né, Leno? Rapaz, depende do usuário. E é assim. Com certeza absoluta, trazendo informações aqui que semana passada a Guarda Civil Municipal da cidade de Jataúba comemorou 4 anos de existência, sendo que muito trabalho em prol da população do município. A guarda foi implantada no município no dia 1º de maio de 2016 como Guarda Civil Comunitária, com 2 componentes, os quais diminuíram os números de assaltos, furtos e outros crimes no município. A Guarda Civil Comunitária também passou a ser Guarda Civil Municipal após reconhecimento da Prefeitura de Jataúba, que contratou 3 motocicletas para melhor desempenho das rondas e abordagens na cidade e na zona rural. O comandante da Guarda Civil Municipal daquele município, Marinaldo Silva, o Cabo 70, falou da parceria com o delegado titular de Jataúba, João Paulo, e com o tenente-coronel Lúcio Flávio, do comando ou comandante do 24º Primeiro Batalhão de Polícia aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que sempre fazem operações policiais no município, combatendo a criminalidade, trazendo a paz e segurança. Eu tenho observado, e semana passada eu estava em um estabelecimento comercial aqui, e observava que a Guarda Civil Municipal de Jataúba
esse trio de guardas chegava numa velocidade imensa aqui em Santa Cruz, até pegando a contramão aqui na PS 160. Me parece que eles estavam, não sei se em perseguição a alguma pessoa, em algum veículo, ou se eles estavam em ocorrências, pegaram aquela avenida ali do 1011 até o Nilo Silvestre. Na contramão, o Cabo 70 estava entre esses. Não é uma denúncia que eu estou fazendo contra o Cabo, eu estou só falando da eficácia que esses profissionais têm. Quantas vezes eu não estou na delegacia de polícia aqui em Santa Cruz, anteriormente estive mais tempo, e muitas vezes eles chegavam naquela Blazer, era uma Blazer, da guarda comunitária lá de Jataúba, chegava com ocorrências aqui que é de competência da polícia militar. Então, um trabalho eficaz verdadeiramente lá na cidade de Jataúba. O que seria das cidades se não houvesse uma guarda sem a participação efetiva da guarda municipal? Ajuda muito verdadeiramente a polícia. Você vê Santa Cruz, com certeza muito bem servida, né? Brejo da Madre de Deus, o pessoal trabalha incansavelmente, Taquaritinga, olha, nesse entorno aqui, onde a gente sabe, né, da existência da guarda, a gente sabe do trabalho eficaz, né, dessas corporações. Antes de você vir com a próxima matéria, você já observou que as ocorrências na área da 17ª DESEC aqui em Santa Cruz têm aumentado também por conta da apreensão e prisões que a guarda tem feito e tem superlotado verdadeiramente os plantões aqui. Silas, pode marcar, meu querido, com certeza irei, viu, com o maior prazer. Um caminhão que transportava 37 metros cúbicos de madeira irregular foi apreendido na última sexta-feira durante a Operação Tupã. Essa Operação Tupã da Polícia Rodoviária Federal tá botando furando, viu? Foi na BR-232 em São Caetano. O veículo havia saído de Moju, no Pará, com destino ao Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Segundo a PRF, durante a abordagem no quilômetro 145 da rodovia, os policiais perceberam que a nota fiscal da mercadoria não possuía registro de passagem, postos fiscais de saída ou entrada nos estados do Amazonas e também no Pará. O documento também possuía divergências no horário e data de autorização de uso. A equipe ainda constatou que o motorista não portava a declaração de corte e colheita e não sabia informar por quais rodovias a carga havia passado até chegar a Pernambuco. Ele vinha dormindo. Além disso, o documento de origem florestal possuía adulterações que invalidam a licença necessária para esse tipo de transporte. O caminhão foi conduzido ao pátio para ser levado à Agência Estadual do Meio Ambiente. 7h33. Quantas vezes aqui você não anunciou ou divulgou pessoas atingidas por armas brancas, tanto mulheres, homens, enfim? Eu acredito que você já trouxe vários crimes de mortes e tentativas aqui com arma branca. Com certeza. Com certeza absoluta, eu tenho certeza disso. Agora, só que aqui em Santa Cruz aconteceu um fato atípico no último sábado. O fato aconteceu na manhã deste sábado. Uma tentativa de homicídio foi registrada na rua Maria Josefa da Silva, no bairro Malaquias Cardoso, aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Agora vale destacar que, segundo informações repassadas, a vítima foi identificada como sendo Thaisa da Silva Gregório, ela que não teve a idade informada, a qual foi atingida por 2 golpes de faca, sendo um na altura do tórax e outro no antebraço esquerdo, e também um corte de aproximadamente 15 centímetros. A vítima estava bebendo na localidade citada quando chegou outra mulher e, por motivos de ciúmes, desferiu os golpes contra a mesma, que foi socorrida para o Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, em seguida transferida para o Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. A polícia do 24º Batalhão, junto com a equipe da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, o DEA, o DH, esteve na unidade hospitalar e realizou as diligências na tentativa de capturar a autora do crime, porém não tiveram êxito até o momento. Então, mulher contra mulher. Por conta mulher de quê? Contra mulher. Aí vem a questão, a pergunta, a interrogação. Tem homem na parada
Ou a bronca é só entre mulheres? E outra pergunta que eu faço a você, as brigas das mulheres se restringem só agora puxarem cabelos uma da outra? Não. A bocada agora é cavernosa. É outra. É quente. Um jovem foi assassinado a tiros na tarde de sábado na cidade de Camusim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Amaury José do Rego Silva, de 25 anos, foi morto em uma parada de ônibus. Ele morava em Alto Bonito, no município de Bonito. De acordo com populares, o jovem foi surpreendido com a chegada de desconhecidos em um veículo. Após os disparos de arma de fogo, os assassinos fugiram, caparam o gato. Segundo a polícia, Amaury tinha passagem pelo sistema prisional e estava em liberdade há poucos dias. Próximo ao corpo, foi encontrado um revólver sem munição. 7h36. Falando em mulheres, esse final de semana foi de mulheres na área da polícia, viu? Sendo que a polícia militar deteve 2 mulheres após furtarem alguns produtos alimentícios de um mercado no centro da cidade de Toritama. O fato registrado este final de semana. Segundo a polícia militar, uma das envolvidas foi espontaneamente à procura da polícia, informou a prática criminosa. Ainda de acordo com a polícia, as mulheres confessaram que parte dos produtos furtados seriam para troca de pedras de crack. Ambas as mulheres são ex-presidiárias, uma de 29 anos e outra de 28, por tráfico de drogas. Elas juntamente, ou mesmo as mesmas juntamente com o material, foram apreendidos e ficaram à disposição da justiça. Um homem morreu após não resistir aos ferimentos provocados por golpe de faca peixeira. O óbito foi confirmado no último sábado no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. Nilton Fernandes da Silva, de idade não divulgada, participava de uma festa de aniversário quando se envolveu em uma confusão. A festa era realizada na residência do Nilton. Na confusão, a vítima foi atingida por golpes na região do tórax e no braço. Nilton foi socorrido, foi levado à unidade mista de saúde da cidade, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi transferido para o hospital, onde faleceu. O autor do crime ainda não foi localizado, ainda não foi preso. São 7h37. Você que está nos acompanhando, você pode acessar aí a Rádio Júnior FM, viu, Beto? Rádio Júnior FM no YouTube. São vários canais. Rádio Júnior FM no Instagram. Aí no Instagram você segue, no YouTube você se inscreve. E no Facebook do Beto Melo, no Facebook do Leno Silva, enfim, você tem as redes sociais a seu dispor. Vale um abraço aí a Elizabeth Pereira. Alô, Elizabeth Pereira. Eu ia destacar isso porque tem nos perfis também de Facebook de outras pessoas e amigos, ouvintes, internautas que acabam compartilhando o nosso programa. Compartilhar também, né, para levar a nossa mensagem muito mais longe. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido através do 9188-4343. Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Fica na rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Ofertas do Atacadão do Boa Vistense Atacado nessa segunda-feira. Limpa Casa Perfume, né? 900 ml, você paga 900 ml e leva 1 litro para casa por apenas R$ 4,99. A Chocolatado Pó Nescau, lá no Atacador do Boa Vistense, você encontra por R$ 12,59. Pague 800 gramas e leve para casa 900 gramas. Olha, lembrando que estamos contratando repositores, deixar o currículo em qualquer uma das lojas. A Rua Maestro Alexandre, no bairro Nova Santa Cruz, na Rua Capitão Pedrosa ou ao lado da Igreja São Cristóvão, no centro de nossa cidade. Atacadão do Boa Vistense Atacado, porque aqui é mais barato. Muito bem, são 7h39. Uma oficina mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Então, faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina mecânica
Alto Trevo, é do amigo Eronildo, você conhece, você confia, está funcionando normalmente. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Hora da notícia. São 7h40, 7h40. Ex-presidiário é preso com 50 papelotes de maconha em Lagoa do Carro. Homens da Operação Forte da Polícia Militar prenderam um traficante de drogas em flagrante na tarde da última sexta-feira, na comunidade da Invasão, localizada no município de Lagoa do Carro. Os militares realizavam rondas quando receberam informações anônimas de que na Invasão estaria havendo tráfico de drogas. No local, se depararam com Lucas Silva do Nascimento, de 26 anos, que apresentava as características da denúncia. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas durante buscas na residência do Lucas, foram encontradas 5 pedras de crack que estavam no quintal, 50 papelotes de maconha que estavam no sofá da sala e a quantia de R$25 proveniente da venda da droga. Para a PM, Lucas admitiu ser o dono da droga e que vendia por conta própria. Comerciante, né? Empreendedor. O jovem já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Lucas, no entanto, foi conduzido para a delegacia de plantão em Nazaré da Mata, onde foi autuado em flagrante. 7h41. Faturamos daqui a pouquinho. Eu vou trazer essa aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal apreende 83 quilos de maconha durante operações em Belém do São Francisco e em Salgueiro. Traficante morre em confronto com a PM em Timbaúba. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Alto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Alto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Alto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. 7h com Ivão Bulhões e Quaraquaquá. Leno Silva. Confirmando 7h44. Nosso programa Hora da Notícia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas, pela sua Santa Cruz FM 98.5, pelo Instagram Rádio Júnior FM e também pelo YouTube Rádio Júnior FM, essa potência que todas as manhãs está nos aturando aqui, e claro, no Facebook também. Além da frequência 98,5, você está no seu tablet para acompanhar pelas redes sociais, mas você no aparelho celular, você pode acompanhar através do rádio 98,5, então... Mas é melhor ficar olhando para mim e para você.
Com certeza. Na live. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rubenilson. Deve estar acompanhando o nosso programa lá na cidade de Camalaú, no Cariri Paraibano. Tá ligando para mim aqui. Um abraço para o nosso amigo Rubenilson, sua esposa e toda a sua família. Como é o nome do fera? Rubenilson tá na escuta, nos acompanhando lá na cidade de Camalaú, Leno. Rubenilson, forte abraço, meu querido. Valeu. 7h45, olha, durante 3 ações realizadas no final de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 83 quilos de maconha na BR-116 em Belém de São Francisco e em Salgueiro, no sertão do estado de Pernambuco. O resultado integra a Operação Tupã, que teve como objetivo combater a criminalidade e proporcionar mais segurança na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no primeiro caso, 2 homens de 44 e 23 anos foram detidos com 55 quilos de maconha no quilômetro 82 da rodovia. Quase coincidia com a quantidade de maconha, 83 quilos, e os mesmos foram presos, apreendidos a BR no quilômetro 82 da rodovia, no posto rodoviário federal, no trecho ou no trevo de Imbó. A dupla transportava a droga pronta para o consumo dentro de sacos de lixo, na porta-malas ou no porta-malas de um carro sedã. Poucos depois, outro carro ocupado por outros 2 homens de 27 e 24 anos foram abordados no quilômetro 26 da rodovia, já em Salgueiro. Os policiais desconfiaram das informações prestadas pela dupla e realizavam fizeram uma verificação, claro, minuciosa no veículo, tendo até localizar mais 3 quilos da maconha prensada em uma caixa de som no automóvel. O terceiro flagrante, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi realizado na madrugada da última sexta-feira no quilômetro 82 da BR, também 116, sendo que um homem de 28 anos de idade foi detido com uma adolescente de 17 anos, que foi apreendida pelo transporte de 25 quilos de droga no porta-malas também de um carro. Os 4 homens foram encaminhados junto com o entorpecente para a delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, sendo que o casal foi conduzido junto com a droga à delegacia de Polícia Civil da região. Quando você fala em Belém de São Francisco, Salgueiro, Cabrobó, para mim isso aqui não é novidade, não. De jeito nenhum. Até o som estava doidão. Sim. Doidão. O som ficou doidão. Um cheiro forte, né? Ali encostado por ali aos alto-falantes, até quando tocava vassourinha, porque vassourinha é uma marcha muito acelerada, né? Aí de repente o camarada botou, aí ficou certo. Quer dizer que o som acabou também? Foi, ficando doidão. Tô entendendo. Mas ela não estava acesa, só com cheiro? Só com cheiro. Porque outras drogas realmente faz a cabeça com cheiro. A maconha, você sabe, né? Tem que inalar. 7h48. Assim, tem que inalar. Tá. Fica tranquilo. Um traficante morreu após trocar tiros. Vou dizer que ele trocou carícia. Um traficante morreu após trocar tiros com policiais militares na manhã de sexta-feira na comunidade da Vila dos 300. Eita, estopou. Em Timbaúba. Homens da Rocam faziam motopatrulhamento quando foram recebidos a bala, dando início ao tiroteio. Na ação, traficante identificado inicialmente como Danilo Carlos da Silva, conhecido como Arroz do Alto do Cruzeiro, foi alvejado, sendo socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O Arroz entornou. Com o Arroz, foi encontrado um revólver calibre 38 com todas as munições deflagradas e 15 papelotes de maconha. 2 comparsas do Arroz, no caso macarrão, farinha e carne, conseguiram fugir por uma mata. A polícia acredita que um deles esteja ferido. O material foi apreendido e entregue na delegacia de plantão. O corpo do Arroz foi recolhido para o IML no Recife, na área central da capital. Para os nossos amigos ouvintes do Cariri Paraibano que residem aqui em Santa Cruz do Caparibe e outros que estão nos acompanhando através das redes sociais, um fato lamentável aconteceu esse final de semana lá na cidade de Monteiro, onde um jovem acabou perdendo a vida
após colidir a sua moto com uma charrete na entrada da cidade. O jovem, identificado por Ronildo, trafegava de moto no trajeto entre o Alto Posto Amigão e o outro Alto Posto Alvorada, quando veio a colidir parte traseira com uma charrete que estava aparentemente sem sinalização. O jovem foi atendido por uma unidade do SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Filomena, de onde foi transferido para Campina Grande. Infelizmente, o jovem moterense não resistiu aos ferimentos e a confirmação de seu falecimento aconteceu nas primeiras horas de ontem, do domingo. Vale destacar que, segundo informações, onde já pode ser descartado, possivelmente, trabalhava em um comércio de venda de cimento. Sim. As margens, eu acredito, da BR, devia estar voltando para casa e descartando a possibilidade, eu acredito, de embriaguez alcoólica, já que o mesmo era evangélico, as informações que chegaram para mim eram evangélico. Em outra oportunidade, em outra hora, ele acabou perdendo também um irmão, as informações que chegaram, também devido a um acidente de trânsito. Lamentável, imagina só a cabeça dessa mãe, está uma verdadeira morta-viva nesse momento, viu, Leno? Verdade, eu me lembrei do seu primo agora. Luciano? Siqueira. Ah, Siqueira. Diga charrete. Charrete. Olha. Siqueira, você falou em quem? Siqueira Júnior foi? Oi? Em qual Siqueira você falou? Sem sobrenome. Um jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua Tereza de Jesus, no bairro do Matador, em Lagoa de Itaenga. Gabriel José da Silva estava em frente à sua residência quando foi abordado por policiais militares. Durante revista, foram encontrados 5 papelotes de maconha e R$70 em espécie. Em buscas dentro do imóvel, foram localizadas mais 10 papelotes da droga e um radiocomunicador. Gabriel, reconhecido pela prática de tráfico de drogas. O jovem foi conduzido para a delegacia de plantão em Nazaré da Mata, onde o caso foi registrado. Na madrugada do último sábado, uma mulher identificada como Dona Tereza, conhecida no bairro do Coroado, por ser vendedora de salgados, a mesma foi morta a facadas pelo próprio filho identificado por apenas Adriano, que era usuário de drogas, e assassinou a mãe porque ela o impediu de sair de casa. Dona Tereza era uma pessoa muito querida no bairro, mas sofria constantemente com o vício do filho, que chegou a fugir de casa e desaparecer por algum tempo. Vale ressaltar que as informações preliminares dão conta que a facção... Aqui já é outra matéria, Leno. Eu ia passando já para outra matéria, mas já tem um ponto final aqui, sendo que a Dona Tereza acabou sendo assassinada. Infelizmente... Quando você pega o embalo, né? Acabamos aqui. Parece que faltou freio. Em algum momento nos distraímos aqui e rimos da situação, mas é cômico, né? Lamentavelmente. Se não fosse trágico, né? Lamentavelmente, um filho que foi impedido de sair de casa... Matou a mãe. Não, ela não pediu, acredito, para que ele pudesse ficar em quarentena. Eu acredito que esse pedido já veio antes da pandemia. A mulher para que ele não sofrendo. saísse. A matéria é explicativa aí, já é o sofrimento danado. Ela lutando para ele, né, parar com essa safadeza que ele tinha, né, metido no mundo das drogas, e ele não aceitando ficar em casa, então, no momento de tensão realmente, de muito bafafá, matou a mãe a facadas, lamentavelmente. Acreditas que o mesmo está arrependido? Hein? Acreditas sobre o efeito da droga? Quando passa o efeito da droga é uma história. No momento da droga, ele mata a mãe, mata pai, mata quem aparecer na frente dele. Lá na frente, quando passa tudo aquilo, meu Deus, foi que eu fiz. Não se sabe realmente se ele estava dopado. Eu já fiz uma matéria em 1900 antigamente, de um filho que matou a mãe e, na verdade, quando acordou, que estava detido, estava já numa delegacia, sei lá, numa cela, aí ele procurou saber por que eu estou aqui, o que foi que eu fiz, para você ter uma ideia, né? Então, o recado é: você matou a sua própria mãe. Aí vem o desespero, aí já é tarde demais. Quando a gente diz, ô menino, menina, jovem, adolescente, fuja disso, é por conta dessas coisas. Das consequências. Por conta das consequências. Você está numa balada, você está numa festa, você está entre amigos, aí naquela euforia alguém te oferece,
né? Você acha que aquilo é passageiro, é só naquele momento de euforia? Não é não. Se torna a porta de entrada. No momento que você experimenta, o difícil é você deixar de consumir em outros momentos. Isso vai aumentando, até o ponto que você não tem mais controle nenhum. Então, vai cair na rua, vai roubar, vai matar para dar conta do vício, para manter o vício. Quem sofre, a mainha. Quem sofre, o painho, os irmãos, a família e os amigos também. Mas, quanto mais a gente dá esse chamado conselho, né? Mas as pessoas acham que a gente é babaca, a gente é idiota e que a coisa não é assim. Mas todo dia a história é contada dessa mesma forma. Adolescente crivado a bala, adolescente morto, encontrado na estrada, não é? Jovem, 16, 17 anos, 18, 19, morto a tiros. Por quê? Em decorrência do tráfico de drogas. Fica devendo e muitas vezes não tem como pagar, paga com a vida. O vendedor, ele não vai prestar um boletim de ocorrência em nenhuma delegacia de onde quer que esteja, né? Ele não vai, ele tá vendendo um produto ilícito. Então, na realidade, é pago de outra forma. Um garoto de 17 anos foi assassinado. Mais um. Só para fechar. Certo. 17 anos foi assassinado na noite do último sábado, no bairro Cidade de Deus, em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. Jovem, identificado como José Rivaldo dos Santos Silva, estava bebendo com amigos em frente da casa onde morava, quando 4 homens armados se aproximaram e já chegaram atirando. O adolescente foi atingido com 4 tiros e morreu no local. O amigo do adolescente também foi baleado. O sobrevivente foi socorrido, foi levado ao hospital local. Ainda não há informações sobre a motivação, nem tampouco a autoria do crime. Há local bem interessante, o nome do local, né? Cidade de Deus, mas que a violência também é predominante. A violência virada no cão. Pronto. Vamos embora, falando aqui. Deixa eu trazer mais informações aqui, as últimas do programa de hoje. Vale destacar que no último sábado, por volta das 21 horas, um grupamento Ronda Ostensiva Municipal, RAMU, da Guarda Municipal de Itabira, foi acionado via rádio para a Central de Comunicações para atender a uma possível ocorrência de homicídio no bairro Vitorino Gomes, na Travessa Santo Agostinho. De imediato, a guarnição se deslocou até o local citado e, ao chegar, constatou a veracidade dos fatos. A vítima, um homem de 37 anos, ex-presidiário, já havia sido socorrido por familiares até o hospital local. Segundo o relato do pai, que foi testemunha, a vítima estava na calçada de sua residência quando o imputado de 26 anos, desocupado, chegou para tirar satisfação de uma confusão que tinha havido na parte da manhã do mesmo dia entre os dois. Junto com o imputado, se encontrava sua companheira, uma mulher de 28 anos de idade. Ela chamou a vítima para conversar em um local um pouco afastado da residência, sendo que a testemunha relatou que foi um momento em que o imputado efetuou 3 disparos de arma de fogo, atingindo um homem na região da cabeça. Em seguida, o casal tomou destino ignorado. Foram realizadas diligências no intuito de localizar os dois, porém sem êxito. Lembrando que a vítima não resistiu e a ocorrência foi repassada para a autoridade policial competente para a adoção das medidas cabíveis. Morador de rua é morto às margens de rodovia em Serra Talhada. De acordo com a Polícia Civil, a vítima trata-se de Marcos da Silva Nascimento, de 25 anos. Ele caminhava nas proximidades da BR-232 quando foi assassinado. Não há pistas do autor ou autores dos disparos. O cadáver foi periciado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. 7h59, olha, equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas no final da tarde também do último sábado para verificar uma ocorrência que tinham achado verdadeiramente um cadáver, né? Um cadáver, melhor. O homem que foi encontrado morto dentro da sua casa onde morava no sítio Portásio, na zona rural de Afogados da Engazeira. De acordo com informações, trata-se da pessoa de Zezito de Amaro, o qual foi encontrado amarrado e coberto por um lençol.
No local foi encontrado também um machado, sendo que a polícia esteve no local e já deu início às investigações. Claro, no momento que foi constatado o óbito, a autoria e motivação da morte é desconhecida. 8 horas em ponto. Um abraço, meu querido Ivo Alves. É final do nosso programa e mais uma vez comunicando aos familiares e amigos que Deus dete o Detinho lá do Santa Teresa faleceu na madrugada de hoje. Comunicado em nome da família, para quem a gente manda os pêsames, claro, aos familiares e aos amigos. Momento adequado, a gente vai informar também a hora do sepultamento. Evidentemente, né, não estamos convidando para o velório por conta de aglomeração, né, que é proibido, mas apenas comunicando o falecimento do Detinho, ele esposo de Dona Dodi, da família Marcelino, ali da comunidade de Cacimba de Baixo, né? E muita gente que mora também aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares aí, que Deus também possa suprir realmente a ausência do mesmo na vida dessas pessoas. Beto, meu querido, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, e a partir de hoje a parceria está feita, firme e forte para muito tempo. Obrigado, Júnior. Obrigado a você de casa. Um forte abraço. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Leno. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.